Falar do Instituto é emocionante, porque eu mesma fui aluna, né? Transformou minha vida e olha que eu não estava nesse nível de dificuldade, a minha condição era melhor. E mesmo assim, transformou a minha vida em um nível que eu sempre digo o seguinte, que tudo que eu faço ainda é pouco para o tanto que eu recebi. Então você vê estudantes que levam seu alimento numa lata de goiabada plástica. Aquele aluno que tem orgulho de receber a camisa, a blusa, o fardamento da instituição, porque ele não tem. Se precisasse da roupa dele, não teria uma camisa para vestir. Então, não é só a vestimenta, mas também o orgulho de vestir o fardamento da instituição que te acolhe. Há 15 anos, a criação e expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica trouxe uma nova perspectiva para o desenvolvimento do Brasil. Neste período, os institutos federais têm desempenhado um papel fundamental na transformação da IPT do Brasil. Mas um novo conceito foi implantado. Nós tínhamos uma rede, né, que já existia há cerca de 100 anos, né, uma rede que começou em 1909, e em 2008, um ano antes de completarmos o primeiro centenário, houve essa grande transformação. Então isso foi uma mudança de cenário, uma mudança para a melhoria da educação profissional brasileira, para a melhoria da educação profissional brasileira e um novo conceito que surge, né, com essa rede de institutos, né, com muita capilaridade, podendo, a partir daí, dar uma incrementada em todas as ações educacionais, tecnológicas, científicas em todo o Brasil. Eu sempre falo que os institutos federais eles foram a maior revolução da educação técnica no Brasil, né? Quer dizer, quando os institutos vêm compor a rede, né, e hoje é a rede, né, a gente fala da rede, mas quando essa institucionalidade ela é criada, eu sempre digo isso, foi a maior revolução, porque nesses mais de 100 anos de história que a gente tem, em alguns momentos, as escolas técnicas elas eram para atender a grupos específicos de pessoas que estavam em situações de vulnerabilidade, que tinham a sua importância na época. Isso lá no início da rede, né? Em outros momentos, por conta de globalização e industrialização, essa rede ela foi usada para atender interesses industriais de grandes corporações, quer dizer, formar mão de obra para poder atender esse desenvolvimento que estava entrando no país. E os institutos federais, não, eles são criados para que, junto com o Cefet e o Colégio Pedro II, eles passem a atender a realidade local. Então, você não está pensando apenas num grupo de pessoas, você não está pensando apenas num conglomerado de empresas, você está pensando no local, geograficamente, né? Você está pensando na realidade na qual aquelas escolas estão inseridas. Eu sou a prova viva da importância da interiorização. Eu passei de estudante a estagiário, a professor e agora, mais recente, como gestor. E eu sei da importância de uma unidade da rede federal lá onde realmente as comunidades necessitam, fazendo a diferença para as pessoas no sentido de formação cidadã, mas também para essa interação no mundo do trabalho, né? Então, tenho vários colegas da minha turma, ex-alunos, que hoje conseguiram uma perspectiva de vida pautada pelo mundo do trabalho, pautada por essa formação cidadã, justamente pela presença da rede federal. Ao longo dos anos, os institutos federais se multiplicaram e se expandiram por todo o país, chegando a diferentes regiões e comunidades, sobretudo as mais interioranas. A rede ela existia, eram 140 unidades no país, a grande parte delas existente nas capitais e nas regiões litorâneas, e tínhamos a dificuldade para que os alunos pudessem chegar até essa escola. Só aqueles mais abastados que conseguiam sair das pequenas cidades para ir frequentar essas escolas nas capitais ou naquelas grandes comunidades. Com o advento da criação dos institutos federais em 2008, então tivemos realmente uma grande possibilidade de interiorização. Se o Instituto Federal ficasse na capital, por exemplo, você acha que você conseguiria ir até a instituição? Você teria essa oportunidade de mudar para uma cidade mais central para poder estudar? Não teria condições.
até porque tem uma certa distância, né? E isso dificultaria muito. Então é por isso que hoje a gente devemos agradecer por nos interiores ter um Instituto Federal, né? Para a gente conseguir realizar os nossos sonhos, nossos objetivos. A expansão dos recém-criados institutos federais é que de fato deu para a gente essa característica que a gente chama hoje de interiorização. Ou seja, locais em que jamais se imaginou que o Estado brasileiro pudesse chegar com equipamentos sociais federais públicos, são atendidos hoje pela rede federal. Eu digo porque depois que eu entrei lá, eu vi a realidade da vida totalmente diferente, né? Por conta que é um curso que é da área que eu gosto, no interior do Rio Grande do Norte, entende? E isso é muito gratificante, né? Porque tem certos colegas meus que chegam lá e são de cidades muito distantes, né? E lá também as vagas são muito limitadas. Por ano, são 40 alunos que conseguem essa vaga. E você saber que concorrer com 120 pessoas, você foi uma delas que passou ali para estar naquela escola onde várias outras pessoas queriam estar ali e não pode porque o estudo é muito bom, é muito gratificante, entende? A força que os institutos têm hoje, a força que a rede federal tem hoje, ela vem muito desse processo de expansão, dessa interiorização, né? Dessa vontade que as comunidades têm de ter nas suas regiões, ou de usar dentro das suas regiões, essa rede federal, esses institutos federais. Então, esse momento inicial de expansão, eu acho que ele foi fundamental para dar essa primeira cara para a rede federal, né? A rede federal ela é uma rede que não está focada apenas nos grandes centros, ela está também, ou principalmente, olhando para o interior do país, que é onde, de fato, a gente tinha grandes necessidades. Falar no Instituto, né? Nos institutos, nessa rede federal, é falar na possibilidade de se sonhar, é falar na oportunidade de mudar não só a sua vida, mas a vida de sua família. É se sentir gente. Então, assim, eu me emociono sempre quando eu falo dos institutos, porque a gente vivencia o dia a dia nos campi, nos interiores do Nordeste. Eu escolhi o curso de agroecologia por conta que me baseei pela a vida do meu avô, sabe? A forma com que ele criou os filhos, uma forma muito difícil, né? Ele era um agricultor e eu sempre tive esse amor pela natureza, pela agricultura, justamente por crescer juntamente com ele, sabe? Aí eu fui crescendo e tomando gosto por isso. É tanto que eu tenho um sonho de ser engenheiro agrônomo, e se Deus quiser vou conseguir, se for da permissão dele. E também fazer isso, né, pelo meu pai e pela minha mãe, né, que a gente tem que dar orgulho, né, a nossos pais, nossas mães, né, a gente tem que honrar. Não pode garantir um processo de aprendizagem se você não tem biblioteca. Se não tem biblioteca, você não tem livro. Como esse aluno vai aprimorar esse conhecimento, né? E aí, cobertura de internet, todo um rol de questões que são implicadoras, né? Então, hoje a gente precisa de recursos de investimento para essa estruturação que vão implicar diretamente na expansão de vagas para mais cursos, para mais alunos, né? Expansão de vagas para servidores, para virem contribuir nesse processo de formação, porque é indispensável, principalmente a questão multiprofissional, porque hoje a gente tem que perceber, nós percebemos da importância de olhar o nosso aluno como de uma forma total,
porque ele tem dificuldades de aprendizagem, ele tem dificuldades nutricionais, ele tem dificuldades sociais, e nós precisamos entender isso com o contexto de profissionais de áreas específicas, que é algo que a gente tem lutado para que se tenha em cada unidade o nutricionista, o psicólogo, o assistente social, o professor, o técnico administrativo, porque é um conjunto de fatores, né? Então a gente precisa tanto de investimento estrutural, de pessoal, né, de atender essas especificidades, porque afinal de contas a gente precisa atender o aluno nas suas diversas possibilidades, nas suas limitações, e assim ele conseguir ter uma saída exitosa, estar preparado de fato para atuar no mundo do trabalho. Eu saio de casa na segunda-feira, às 6 horas da manhã, a aula começa às 8 horas. Eu passo onde meu pai e minha mãe alugou a casa para mim, numa cidade que tem do lado do IFES Campos de Alegre, que no caso é Rive, e deixo minhas coisas lá e vou estudar. Na sexta-feira, assim que acaba as aulas, eu pego o ônibus e já venho para a minha cidade de São Lourenço. Aí fico o final de semana com meu pai, e na segunda de novo, e a mesma rotina. Apesar de ser uma escola pública, gratuita e de qualidade, nosso povo ainda é muito carente. Então, ainda falta a ele a condição básica de deslocamento, de transporte, da alimentação. Mas o desafio foi grande e continua sendo, porque essa rede tem um propósito lindo, maravilhoso, de trazer às pessoas esperança. Desafios a gente tem, né, desde o processo da implantação, desse momento em que nós nos encontramos de consolidação, afinal de contas são 15 anos, e vamos ter sempre, porque a gente está falando em atender uma demanda que foi deixada às margens da sociedade durante muitos anos, né? Então a gente está atendendo um público mais vulnerável, né? Então o processo que a gente entende como tendo sido implicador, que trouxe dificuldades, é a questão que a gente debate até hoje, como o acesso desses alunos às nossas unidades. Você tem um equipamento bem estruturado, você tem profissionais e tudo, mas eu preciso que esse aluno chegue. Você não vai atender um aluno só daquela cidade, você tem uma cobertura de vizinhança de cidades, como por exemplo o Sertão Pernambucano tem 7 campi, mas nós atendemos 56 municípios. Então eu preciso ter resolver esse dificultador que é o acesso desses alunos através do transporte, a questão da permanência desses alunos no decorrer do ingresso, porque ele chega, mas a gente tem também que dar condições para essa permanência, que envolve, né, você ter condições de alimentação, de estrutura, de projetos, que esse aluno consiga ficar por todo o período dos contraturnos, por exemplo. E, além disso, uma forma de que nós tenhamos os nossos servidores permanecendo nesses territórios, porque, afinal de contas, você fez o processo de inversão da saída do interior para a capital. Agora nós temos muitos profissionais que são das capitais, dos grandes centros, que estão indo para o interior. Então isso tem gerado dificuldade também de permanência. Já melhorou muito, mas ainda existe. Então a gente, no decorrer do tempo, acreditamos que estamos vencendo esses dificultadores, mas eles ainda impactam na consolidação da nossa rede. E para mim o que fica mais marcado em atuar aqui no IFB é essa possibilidade da gente atuar tanto no ensino superior quanto no ensino médio, né? Então a gente que é da área da pedagogia, ao mesmo tempo que a gente forma professores, a gente também atua na educação básica, o que é fantástico, a gente está se retroalimentando, né? E a outra grande conquista, digamos assim, acho que o outro aspecto positivo de trabalhar no IFB é a gente ser realmente professores pesquisadores e que a gente atua na comunidade, que eu acho que é um diferencial muito grande, né? Então, atualmente eu atuo na Ludoteca, que é um projeto aqui do campus, onde a gente atende crianças, filhas e filhos de estudantes que precisam, principalmente mães, mulheres, né? Então a gente consegue relacionar tanto esse atendimento, né, às mães, quanto a formação das estudantes que são as bolsistas do projeto. Isso é fantástico, a gente aprende muito nesse projeto. A Rede Federal talvez seja a única opção de Estado que aquele jovem, o adulto, né, que não teve acesso à educação, tem lá no interior, né, do país, do seu estado, no seu município. Então a Rede Federal, de modo organizado, e aí eu digo de modo organizado, gestão, atuação docente, atuação dos técnicos administrativos, né, a gestão aqui do MEC,
quando a gente existe esse alinhamento de pensamento em busca da qualidade de vida, né, em busca da melhoria do desenvolvimento social, desenvolvimento do arranjo produtivo, eu tenho certeza, né, que a gente passa a ter indicadores melhores. Em 2003, quando o presidente Lula assume, né, o governo de 140 unidades para hoje mais de 600 unidades, então essa capilaridade ela permite, né, que os jovens de todas essas instituições possam frequentá-la, possam buscar profissionalização e possam ser o que eles quiserem. Eu acho que é uma frase importante para isso, é que quem chega nos institutos federais, ele escolhe o que quer ser. Ele pode ser um empreendedor, ele pode ser um trabalhador empregado, ele pode ir para a universidade, então a escolha é do próprio aluno. É isso que dá essa independência, e o que queremos da rede federal é que quanto mais a gente puder, e nesse momento lutamos por 1000 unidades, não sei se conseguiríamos chegar ainda nesse governo, mas já há todo um trabalho para um novo processo de expansão para dar essa oportunidade aos jovens de todas as regiões do Brasil. Eu aproveitei a oportunidade que o IFB me deu. Então eu pude fazer vários cursos, né? Eu fiz cursos técnico, FIC, entrei para o curso de letras também e hoje estou finalizando o meu último semestre de pedagogia. E ao meu olhar, hoje, as minhas expectativas e as minhas perspectivas são de horizontes grandes, abertos, que o IFB me proporcionou, e realmente me inseriu no mercado de trabalho de uma maneira que eu pude ver que não era como eu pensava. Eu achava que eu era pequena e hoje eu me sinto grande. Com novos projetos de expansão em andamento, os institutos federais estão prontos para construir um futuro ainda mais brilhante. Eles são a chave para um futuro de progresso e cidadania. O IF na minha vida é uma porta, né? Uma porta onde eu vou entrar por ela e conseguir sucesso. Isso na minha vida profissional. Isso representa para mim uma etapa de vida muito nova, onde eu acabei fazendo amadurecer muito. Representa lá, que é muito acolhimento, a gente cria laços muito profundos, tipo, nessa viagem a gente se aproximou muito e vivenciou muita experiência, então o IF também proporciona isso dentro do campus, acho que é lá mesmo. É um lugar de estabelecer conexões. Você conhece as pessoas, você vivencia o tempo com as pessoas, que você pensa, eu não aguento mais isso, mas aí você passa um mês em casa e você, meu Deus, que saudade, eu quero voltar pra lá. Então, acho que é isso, é um lugar de acolhimento. Os institutos federais são uma história de sucesso no cenário educacional brasileiro, e essa história está apenas começando. Juntos, construiremos um futuro ainda mais promissor.